Você já parou para pensar no que significa deixar tudo para trás? Largar a casa onde você nasceu, a cidade onde conhece cada esquina, os amigos de infância, aquele vizinho que sempre te cumprimenta na porta, a rotina que te dá segurança, e partir para um lugar que você nem sabe direito onde fica? É isso que vamos contar hoje. A história de um homem que fez exatamente isso, não por desespero, não porque estava fugindo de nada, mas porque ouviu uma voz, uma promessa, um chamado que mudou não só a vida dele, mas a história de milhões de pessoas até os dias de hoje. Essa história aconteceu há muito, muito tempo, numa terra distante, numa época em que as cidades ainda eram pequenas, as estradas eram trilhas de poeira e as notícias viajavam devagar, de boca em boca. Estamos falando de Ur dos Caldeus, uma cidade próspera lá na Mesopotâmia, região que hoje fica no sul do Iraque. Era uma cidade movimentada, cheia de comércio, templos, mercados barulhentos onde se vendiam tecidos, especiarias, ferramentas de bronze. As pessoas viviam suas vidas, criavam seus filhos, cuidavam dos rebanhos, adoravam seus deuses. E o tempo passava como passa em qualquer lugar do mundo. E antes de continuar, quero te fazer um pedido. Se essa história tocar seu coração, deixa aquele like aí embaixo, se inscreve no canal porque isso ajuda demais a gente continuar trazendo histórias assim para você e me conta nos comentários de onde você está me ouvindo nesse momento. Pode ser da sua casa, do trabalho, de algum lugar especial. Adoro saber de onde vocês são. Então, nessa cidade de Ur, vivia um homem chamado Abrão. Ele tinha uma esposa, Sara, uma mulher de beleza marcante, mas que carregava no peito uma dor silenciosa. Ela não podia ter filhos. Naquela época, isso era visto como uma tristeza enorme, quase uma maldição, porque ter filhos era a garantia de continuidade, de nome, de memória. Sara olhava as outras mulheres com seus bebês no colo e sentia um aperto no peito que só quem já passou por isso consegue entender. Abrão era filho de um homem chamado Terá, descendente de Sem, e vivia ali com sua família. Ele não era pobre, não. Tinha seus rebanhos, suas terras, uma vida confortável dentro do que se podia ter naquele tempo. As manhãs começavam cedo, com o sol batendo forte nas paredes de barro, o cheiro de pão sendo preparado, o barulho dos animais acordando. A vida tinha um ritmo, uma previsibilidade, aquela sensação de que amanhã seria igual a hoje, e depois de amanhã igual a amanhã. Mas tem uma coisa sobre Abrão que o diferenciava. Enquanto as pessoas ao redor adoravam ídolos, estátuas feitas de pedra e madeira, deuses que não falavam, que não ouviam, que não se moviam, Abrão tinha uma inquietação no coração. Ele olhava para as estrelas à noite e sentia que havia algo maior, algo que ele ainda não compreendia completamente. Não era só uma crença, era uma sede, uma busca, uma pergunta sem resposta que o acompanhava desde menino, e foi nesse contexto, nessa vida comum de um homem comum, que aconteceu algo extraordinário. Deus falou com Abrão. Não foi num trovão, não foi numa aparição espetacular com luzes e efeitos especiais. Foi uma voz clara, profunda, que ecoou dentro do peito dele de um jeito que ele nunca tinha sentido antes. E essa voz disse algo que parecia absurdo, algo que desafiava toda lógica, toda sensatez. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você consegue imaginar o que passou pela cabeça de Abrão naquele momento? Sair da terra, da parentela, da casa do pai. Isso não era só mudar de endereço, era arrancar as raízes, era deixar tudo que dava identidade, segurança, pertencimento, e ir para onde? Para uma terra que eu te mostrarei. Nem tinha endereço certo, nem mapa, nem garantia de nada. Era um salto no escuro, um passo de fé que exigia uma coragem que a maioria de nós não tem. Mas, junto com a ordem veio também uma promessa. E que promessa! Deus disse a Abrão:
Eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pensa bem, um homem sem filhos, casado com uma mulher que não podia engravidar, estava recebendo a promessa de se tornar pai de uma grande nação. Não fazia sentido nenhum do ponto de vista humano. Mas fé, meu amigo, fé não se trata de entender tudo, de ter todas as respostas na ponta da língua. Fé é confiar mesmo quando não dá para ver o caminho completo. É acreditar que quem fez a promessa é fiel o suficiente para cumprir. E Abrão, com seus 75 anos de idade, tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele reuniu Sara, seu sobrinho Ló, juntou os servos, os animais, os bens que tinham acumulado ao longo dos anos e partiu. Deixou Ur dos caldeus para trás. Deixou a segurança, o conhecido, o confortável. E seguiu em direção ao desconhecido, guiado apenas por uma voz e uma promessa. A jornada não foi fácil. Eles passaram primeiro por Harã, uma cidade no norte da Mesopotâmia, onde ficaram por um tempo. Foi lá que Terá, o pai de Abrão, morreu. E mesmo depois dessa perda, mesmo com o peso da saudade e do luto, Abrão continuou. Porque quando você tem uma promessa de Deus, quando você sente que foi chamado para algo maior, não tem como voltar atrás. Imagine a cena. Caravanas caminhando pelo deserto, o calor sufocante durante o dia, o frio cortante durante a noite. O vento levantando areia, os pés cansados, as crianças chorando, os animais precisando de água. E no meio de tudo isso, Abrão caminhando com os olhos fixos num horizonte que ele ainda não conhecia, mas que já estava escrito no coração dele. Eles atravessaram montanhas, vales, rios, planícies. Cada passo era um ato de fé renovado. Cada manhã que acordavam e seguiam em frente era uma declaração de confiança. E Sara, ao lado dele, também vivia isso tudo. A dor de não ter filhos agora estava misturada com a esperança de uma promessa que parecia impossível, mas que tinha sido feita pelo próprio Deus. Quando finalmente chegaram a Canaã, a terra que Deus havia prometido, Abrão viu aquelas colinas, aqueles vales verdes, e ali, naquele lugar, Deus apareceu novamente e disse: "À tua descendência darei esta terra." E Abrão, mesmo sem ainda ter filhos, construiu um altar ao Senhor. Era uma forma de dizer: eu confio em ti, eu acredito na tua palavra, mesmo quando tudo ao meu redor diz que é impossível. Mas não pense que foi tudo perfeito a partir daí. A vida de fé não é um conto de fadas onde tudo se resolve magicamente. Abrão enfrentou fome, conflitos, incertezas. Teve momentos em que precisou tomar decisões difíceis, momentos em que a dúvida bateu na porta, momentos em que a espera pela promessa parecia interminável. Tem uma coisa que me toca profundamente nessa história. Abrão não era perfeito. Ele teve medo, teve dúvidas, cometeu erros. Houve momentos em que ele tentou resolver as coisas do jeito dele, sem esperar o tempo de Deus. Mas mesmo assim, Deus continuou com ele, continuou guiando, continuou cumprindo a promessa. E sabe por quê? Porque a fé não é sobre ser perfeito, é sobre ser fiel. É sobre continuar caminhando mesmo quando você tropeça. É sobre levantar depois de cada queda e dizer: Senhor, eu ainda te confio em ti. A noite no deserto tem um silêncio diferente. É um silêncio que faz você pensar, que faz você olhar para as estrelas e se sentir pequeno, mas ao mesmo tempo parte de algo muito maior. E foi nessas noites, nesse silêncio, que Abrão teve conversas profundas com Deus. Não eram conversas formais, eram diálogos de coração, de alma, de quem está construindo uma relação verdadeira. A promessa de Deus não era só sobre terra e descendência, era sobre formar um povo, uma identidade, uma aliança que atravessaria gerações. Era sobre construir algo que fosse muito maior do que a vida de um homem só.
E Abrão estava sendo moldado, transformado, preparado para ser o pai dessa nação. Sara, ao lado dele, também estava sendo moldada. Ela ria por dentro da promessa de ter um filho na velhice. Ela duvidava, ela questionava, ela sofria. Mas no fundo mesmo, havia uma fagulha de esperança que nunca se apagou completamente. E enquanto os dias viravam meses e os meses viravam anos, a vida seguia. Abrão continuava cuidando dos rebanhos, negociando com vizinhos, resolvendo conflitos, construindo alianças. Mas sempre, sempre, com aquela promessa ecoando no coração: eu farei de ti uma grande nação. O que mais impressiona na história de Abrão é a paciência de Deus. Ele não tinha pressa. Ele estava trabalhando não só na vida de Abrão, mas em algo muito maior, algo que só seria compreendido séculos depois. E Abrão, mesmo sem entender tudo, mesmo com todas as suas limitações humanas, escolheu confiar. Tem momentos na vida em que somos chamados para algo que não entendemos completamente. Momentos em que precisamos dar passos de fé, deixar o conforto, o conhecido e seguir em direção ao novo. E a história de Abrão nos ensina que vale a pena confiar, vale a pena obedecer, vale a pena caminhar, mesmo quando não vemos o destino final. Porque no fim das contas, não se trata só da terra prometida, não se trata só da descendência. Se trata da relação, da caminhada, da transformação que acontece em nós enquanto seguimos. Abrão não era o mesmo homem que saiu de Ur. Ele havia se tornado alguém que conhecia a voz de Deus, que havia experimentado sua fidelidade, que havia aprendido a confiar mesmo nas incertezas. E essa jornada estava só começando, porque a promessa era grande, e o caminho para ver ela cumprida seria longo, cheio de testes, de provações, de momentos que testariam a fé de Abrão até o limite. Mas ele não estava sozinho. Deus estava com ele a cada passo, a cada decisão, a cada amanhecer no deserto. Então, enquanto o sol se punha sobre as tendas de Abrão, naquela primeira noite em Canaã, enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu, ele olhou para cima e sussurrou uma oração de gratidão. Gratidão por ter ouvido o chamado, por ter tido coragem de partir, por estar ali, vivo, caminhando na direção da promessa. E essa é apenas a primeira parte dessa história incrível. Uma história de fé, de coragem, de obediência, de promessas que pareciam impossíveis, mas que se cumpriram de maneiras que ninguém poderia imaginar. Uma história que atravessou milênios e continua tocando corações até hoje. Os primeiros raios de sol sobre Canaã trouxeram uma sensação nova para Abrão e Sara. Não era só a luz da manhã que banhava as tendas, era também a clareza de que estavam exatamente onde Deus os queria. Mas se tem uma coisa que a gente aprende cedo na vida, é que estar no lugar certo não significa que tudo será fácil. E foi exatamente isso que aconteceu com eles. A terra de Canaã era diferente de tudo que conheciam. As pessoas falavam outra língua, tinham outros costumes, adoravam outros deuses. Não havia uma placa dizendo bem-vindo, Abrão. Não havia casa pronta esperando, não havia comunidade para acolher. Era preciso construir tudo do zero, dia após dia, tijolo por tijolo, decisão por decisão. Sara acordava antes do amanhecer, acendia o fogo, preparava o pão, cuidava dos animais, organizava a tenda. Suas mãos calejadas contavam histórias de trabalho duro, de dedicação, de uma mulher que escolheu apoiar o marido mesmo quando não entendia completamente para onde aquela jornada os levaria. Ela olhava para os horizontes vastos de Canaã e pensava na promessa. Uma grande nação. Como? De onde? Quando? As perguntas dançavam na cabeça dela, mas ela continuava dia após dia, com fé misturada com dúvida, esperança misturada com cansaço.
Abrão, por sua vez, tinha uma rotina intensa. Cuidar dos rebanhos não era tarefa simples. Era preciso encontrar pastagem, água, lugares seguros para acampar. Cada decisão afetava não só ele e Sara, mas também todos os servos e servos que viajavam com eles, incluindo Ló, seu sobrinho, que era como um filho para ele. Ló era jovem, cheio de energia, de sonhos. Ele olhava para Abrão com admiração, mas também com aquela inquietação típica de quem ainda não encontrou seu próprio caminho. A relação entre eles era profunda, construída em anos de convivência, de refeições compartilhadas, de noites ao redor da fogueira ouvindo histórias da família. Mas como toda relação humana, ela também teria seus momentos de tensão, de escolhas difíceis, de caminhos que se separariam. As primeiras semanas em Canaã foram de adaptação. Abrão construiu altares ao Senhor em diferentes lugares. Cada altar era uma declaração de fé, um marco físico que dizia: aqui neste lugar eu encontrei Deus, aqui neste lugar eu confiei nele. Siquém, Betel, cada nome ficou gravado na memória, cada lugar tinha uma história. Mas então veio o primeiro grande teste. Uma fome severa atingiu Canaã. Os campos que antes eram verdes começaram a secar, o gado começou a emagrecer, a água começou a escassear. E Abrão, diante dessa crise, tomou uma decisão sem consultar muito a Deus. Desceu para o Egito. Parece uma decisão lógica, né? Ir para onde tem comida quando você está com fome. Mas às vezes, as decisões mais lógicas não são as que Deus está pedindo que a gente tome. Às vezes, Ele quer que a gente confie, que a gente espere, que a gente busque a direção dele antes de agir. A viagem para o Egito foi longa e tensa. À medida que se aproximavam das fronteiras egípcias, Abrão começou a ter medo. Sara era uma mulher muito bonita, mesmo com a idade avançada. Ela tinha uma beleza que chamava a atenção. E Abrão pensou: se os egípcios souberem que ela é minha esposa, vão me matar para ficar com ela. E sabe o que ele fez? Pediu para Sara dizer que era irmã dele. Tecnicamente não era uma mentira completa, porque ela era meia-irmã dele, mas era uma meia-verdade que protegia ele e colocava ela numa posição extremamente vulnerável. Imagine o que Sara sentiu naquele momento. O homem que ela amava, o homem por quem ela tinha deixado tudo para trás, o homem que dizia ouvir a voz de Deus, estava pedindo para ela se colocar em risco para proteger a vida dele. Que dor, que decepção, que sensação de abandono. Mas Sara aceitou, não porque concordava, mas porque naquela época, naquela cultura, ela não tinha muita escolha. E como Abrão temia, o faraó do Egito reparou na beleza de Sara. Ela foi levada ao palácio. E por causa dela, Abrão recebeu presentes, ovelhas, bois, jumentos, servos. Ele estava ficando rico às custas do sofrimento da própria esposa. Que situação terrível, que escolha equivocada, que peso na consciência. Mas Deus, na sua misericórdia, não abandonou Sara. Ele enviou pragas sobre o faraó e sua casa, e o faraó, percebendo que havia algo errado, investigou e descobriu a verdade. Sara era casada com Abrão, e ele, com toda razão, ficou indignado. Que é isso que você me fez? O faraó confrontou Abrão. Por que não me disse que ela era sua esposa? Por que disse que era sua irmã? E ali, diante de um rei pagão, Abrão foi envergonhado pela própria covardia. O faraó devolveu Sara a Abrão e os mandou embora. Eles voltaram para Canaã, mas não eram os mesmos. Sara carregava uma mágoa, uma ferida que não se cura rapidamente. Abrão carregava a vergonha de ter falhado, de ter colocado medo acima da fé, proteção pessoal acima da confiança em Deus. Mas sabe o que é lindo nessa história? Mesmo com os erros, mesmo com as falhas, Deus não desistiu deles. Ele continuou trabalhando, continuou moldando, continuou cumprindo a promessa. Porque a fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição. Ela depende do caráter dele, da aliança dele, do amor dele, que é maior que todos os nossos erros.
De volta a Canaã, Abrão voltou a Betel, ao lugar onde havia construído um altar antes. E ali, naquele lugar de memória, ele adorou ao Senhor. Era um retorno físico, mas também espiritual. Era um reconhecimento de que tinha saído do caminho, mas que queria voltar. Sara, aos poucos, foi reconstruindo a confiança. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi real. Ela continuou ao lado de Abrão, continuou trabalhando, continuou esperando pela promessa. E nesse processo, ela também estava sendo moldada, transformada, preparada para algo maior. Os dias em Canaã seguiam seu ritmo. As manhãs frescas, os dias quentes, as noites estreladas. A vida tinha uma beleza simples, o cheiro da terra molhada depois da chuva, o som dos animais, o sabor do pão fresco, a sensação do vento no rosto. Pequenos prazeres que fazem a vida valer a pena, mesmo quando as grandes promessas parecem distantes. Abrão passou a conhecer melhor a terra. Cada vale, cada montanha, cada nascente de água. Ele construía relacionamentos com os vizinhos, negociava acordos, resolvia conflitos. Não era só um peregrino, era alguém que estava aprendendo a viver naquela terra, a fazer dela seu lar. E conforme os anos passavam, a promessa de Deus ecoava cada vez mais forte. Darei esta terra à tua descendência. Mas a descendência não vinha. Sara continuava sem filhos. E quanto mais o tempo passava, mais improvável parecia. Teve uma noite especial em que Deus levou Abrão para fora da tenda e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes contá-las. Assim será a tua descendência. E Abrão, olhando para aquele céu infinito, cheio de estrelas impossíveis de contar, creu no Senhor. Mesmo sem ver como, mesmo sem entender quando, ele creu. Mas Sara, dentro da tenda, ouvia tudo aquilo e lutava com seus próprios pensamentos. Como uma mulher de 65, 70 anos poderia ter filhos? A biologia não permitia, a lógica não sustentava. A realidade gritava que era impossível. E no silêncio daquela noite, ela chorou. Não de raiva, não de desespero, mas daquela tristeza profunda de quem quer muito algo que parece estar eternamente fora de alcance. Os servos da casa percebiam a tensão. Eles viam o olhar distante de Sara quando uma mulher do acampamento vizinho aparecia com um bebê no colo. Eles ouviam o silêncio pesado que às vezes pairava entre Abrão e Sara. E no coração deles também havia perguntas. Será que a promessa vai se cumprir mesmo? Mas Abrão continuava construindo altares, continuava orando, continuava buscando a Deus. E cada encontro com Deus renovava sua fé, renovava sua esperança, renovava sua certeza de que o impossível era possível nas mãos do Todo-Poderoso. Ló, o sobrinho, crescia e também prosperava. Seus rebanhos aumentavam, seus servos se multiplicavam. E chegou um ponto em que a terra não era suficiente para sustentar os dois acampamentos, o de Abrão e o de Ló. Os pastores começaram a brigar por pastagem, por água, por espaço. E Abrão, com a sabedoria de quem já tinha aprendido algumas lições difíceis, chamou Ló e disse: não haja contenda entre nós. Somos irmãos. Escolhe para que lado você quer ir, e eu irei para o lado oposto. Era um gesto de generosidade incrível. Abrão era o mais velho, era o líder, era quem tinha a promessa de Deus. Ele poderia ter escolhido primeiro, mas ele escolheu a paz, escolheu a harmonia, escolheu abrir mão do direito dele em favor da relação. Ló olhou e viu o Vale do Jordão, uma região verdejante, fértil, próspera, e escolheu aquela terra. Abrão ficou com a região mais árida, mais difícil, menos atraente. Mas ele tinha algo que Ló não tinha, a promessa de Deus. E isso fazia toda a diferença. Depois que Ló partiu, Deus falou novamente com Abrão. Levanta os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre.
Era como se Deus estivesse dizendo: você escolheu a paz, você escolheu confiar, e eu te darei muito mais do que você abriu mão. E Abrão mais uma vez construiu um altar e adorou. Sara viu tudo isso de longe, viu a generosidade do marido, viu a partida de Ló, viu as promessas sendo renovadas, e no coração dela algo começou a mudar. Não era que as dúvidas tinham desaparecido completamente, mas havia uma percepção crescente de que estavam vivendo algo muito maior do que eles mesmos. As noites ao redor da fogueira eram momentos de conexão profunda. Abrão e Sara conversavam sobre o dia, sobre os planos, sobre as memórias. Riam juntos, choravam juntos, sonhavam juntos. E mesmo com todas as imperfeições, com todos os erros, com todas as dificuldades, o amor entre eles se aprofundava, porque amor verdadeiro não é ausência de problemas, é escolher ficar e construir mesmo quando os problemas aparecem. É perdoar quando há falhas, é confiar quando há dúvidas, é esperar quando a promessa demora. E enquanto as estrelas brilhavam no céu de Canaã, enquanto o vento soprava suave pelas tendas, enquanto o fogo crepitava baixinho, Abrão e Sara continuavam sua jornada. Uma jornada de fé, de transformação, de promessas que estavam sendo tecidas no tear invisível do tempo de Deus. Tem momentos na vida em que a gente tenta ajudar Deus. Parece absurdo quando a gente diz assim, mas é verdade. A gente olha para a promessa, olha para o tempo passando e pensa, será que Deus não precisa de uma mãozinha minha aqui? E foi exatamente isso que aconteceu com Sara. Já fazia mais de 10 anos desde que tinham chegado em Canaã. 10 anos esperando, 10 anos orando, 10 anos olhando para o céu estrelado e lembrando da promessa, assim será a tua descendência. Mas Sara já estava com quase 76 anos. Biologicamente falando, ter filhos era impossível. E ela, numa mistura de pragmatismo e desespero, tomou uma decisão que mudaria tudo. Havia uma prática comum naquela época. Quando uma esposa não conseguia ter filhos, ela poderia oferecer sua serva ao marido para gerar um herdeiro em seu lugar. E Sara tinha uma serva egípcia chamada Agar. Provavelmente, Agar tinha vindo com eles do Egito, daquela viagem desastrosa onde Abrão tinha mentido sobre Sara ser sua irmã. Então, numa tarde qualquer, Sara chamou Abrão e disse: Olha, o Senhor me impediu de ter filhos. Por que você não vai até minha serva Agar? Talvez através dela eu possa ter filhos. Imagine a cena. Sara dizendo isso com um sorriso forçado, tentando parecer forte, mas com o coração partido por dentro. Abrão, olhando para a esposa que ele amava, percebendo a dor dela, mas também pensando, será que é esse o caminho? E Agar, a serva, que não tinha voz nessa decisão, que seria usada como instrumento para resolver um problema que não era dela. Abrão concordou. E essa foi uma das maiores falhas dele, porque em vez de buscar a Deus, em vez de perguntar, Senhor, é isso que tu queres? Ele simplesmente seguiu a sugestão de Sara. E quando a gente tenta fazer a vontade de Deus do nosso jeito, no nosso tempo, com nossos métodos, as consequências são sempre dolorosas. Agar engravidou. E quando ela percebeu que estava grávida, algo mudou nela. Ela começou a olhar para Sara com desprezo. Era como se pensasse, eu consegui o que você não consegue. Eu sou mais mulher que você. E Sara, ferida, humilhada, voltou para Abrão e disse, a culpa dessa afronta é sua. A tensão na casa era palpável. Cada olhar era carregado de mágoa, cada palavra era uma farpa, cada silêncio pesava como chumbo. Sara começou a tratar Agar com dureza, com uma severidade que vinha da própria dor dela. E Agar, grávida, sozinha, estrangeira, decidiu fugir. Ela saiu para o deserto. Imagina, uma mulher grávida, sem provisões adequadas, sem destino certo, caminhando sob o sol escaldante. O deserto não perdoa.
Cada passo era mais difícil que o anterior. Cada respiração queimava o peito. Cada pensamento era uma luta entre desistir e continuar. E foi ali, no meio do nada, perto de uma fonte de água, que algo extraordinário aconteceu. O anjo do Senhor apareceu para Agar. Pensa nisso. Não apareceu para Sara, a esposa legítima. Não apareceu para Abrão, o homem da promessa. Apareceu para Agar, a serva egípcia, a estrangeira, a esquecida. E o anjo perguntou: Agar, de onde você vem e para onde está indo? Ela respondeu com honestidade: Estou fugindo da minha senhora Sara. E o anjo disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. Eu multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém poderá contá-los. Era uma promessa. Deus estava dizendo a Agar: Eu vejo você, eu me importo com você. Sua história não termina aqui no deserto. E Agar, maravilhada, deu um nome a Deus: El Roi, o Deus que me vê. Ela disse: Será que vi mesmo aquele que me vê? Agar voltou e deu à luz um filho. Abrão deu o nome de Ismael, que significa Deus ouve, porque Deus tinha ouvido o sofrimento de Agar. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu, e por um tempo pareceu que estava tudo resolvido. Abrão tinha um filho, a casa tinha um herdeiro. Mas no fundo mesmo, todos sabiam que aquilo não era exatamente o que Deus havia prometido. Passaram-se mais 13 anos. 13 anos de Ismael crescendo, brincando, aprendendo com o pai. 13 anos de Abrão, ensinando o menino a cuidar dos rebanhos, a negociar, a viver naquela terra. 13 anos de Sara olhando de longe, com um misto de alívio por ter um filho na casa e tristeza por não ser filho dela. E então, quando Abrão já tinha 99 anos, Deus apareceu novamente. E dessa vez fez algo significativo. Mudou o nome dele. De Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de multidões. E mudou o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Deus disse: Quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, mas Sara será o seu nome. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações. Reis de povos procederão dela. Abraão caiu com o rosto em terra. E sabe o que ele fez? Ele riu, não de alegria, mas de incredulidade. Pensou: um homem de 100 anos vai ter um filho? E Sara, com 90 anos, vai dar à luz? E disse a Deus: tomara que Ismael viva diante de ti. Era como se dissesse: Deus, eu já tenho Ismael, não seria mais simples abençoar ele e pronto? Mas Deus foi claro: não, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para sua descendência. Quando Abraão contou isso para Sara, ela também riu. Pensou: depois de velha terei prazer, sendo também o meu senhor já velho. Era um riso de descrença, mas também um riso de esperança escondida. Aquela fagulha que nunca tinha se apagado completamente. E Deus, com aquele amor paciente que só Ele tem, perguntou: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Essa pergunta ecoa até hoje. Quando a gente olha para as circunstâncias e acha que não tem mais jeito, quando os números não fecham, quando a lógica diz que é impossível, Deus sussurra: existe alguma coisa impossível para mim? E no tempo certo de Deus, Sara engravidou. Uma mulher de 90 anos, com o corpo já marcado pela velhice, sentiu uma vida crescendo dentro dela. Cada enjoo matinal era um milagre. Cada movimento do bebê era uma confirmação da fidelidade de Deus. O nascimento de Isaque foi uma celebração. A casa toda estava em festa. Abraão, com 100 anos, segurava nos braços o filho da promessa. Sara, radiante, amamentava e ria, mas dessa vez era um riso diferente. Era um riso de alegria pura, de gratidão, de fé cumprida. Ela disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso rirá comigo. Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos?
Mas nem tudo eram flores. Ismael já era um adolescente de 13 e 14 anos, e agora havia um bebê na casa, um bebê que estava recebendo toda a atenção. Quando Isaque foi desmamado, por volta dos 2 ou 3 anos, Abraão deu uma grande festa. E Sara viu algo que a incomodou profundamente. Ela viu Ismael zombando de Isaque. O texto hebraico usa uma palavra interessante. Ele estava isaqueando, ou seja, tentando tomar o lugar de Isaque. Talvez fosse só uma brincadeira de adolescente, talvez fosse ciúme, talvez fosse algo mais sério. Mas para Sara, aquilo foi a gota d'água. Ela foi até Abraão e disse: manda embora essa escrava e o filho dela, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso angustiou muito Abraão. Ismael também era filho dele. Ele amava aquele menino, tinha criado ele, ensinado ele, sonhado com ele. Como mandar embora? Como arrancar do coração? Mas Deus falou com Abraão: não te pareça mal aos olhos a respeito do moço e da tua serva. Em tudo o que Sara te disser, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Na manhã seguinte, Abraão levantou cedo, pegou o pão e um odre de água, colocou nos ombros de Agar, entregou o menino a ela e a despediu. O coração dele estava despedaçado. Agar e Ismael saíram e ficaram vagando pelo deserto de Berseba. Quando a água do odre acabou, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto. Afastou-se e sentou-se a certa distância porque pensou: não quero ver o menino morrer. E ali, sentada, ela chorou. Mas Deus ouviu o choro do menino. O anjo de Deus chamou Agar do céu e disse: que foi, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Levante-se, pegue o menino e tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Encheu o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com Ismael. Ele cresceu no deserto, tornou-se flecheiro, e sua mãe conseguiu uma esposa para ele no Egito. Enquanto isso, na casa de Abraão, a vida continuava. Isaque crescia cercado de amor, de cuidados, de promessas. Sara olhava para ele e via o impossível que tinha se tornado possível. Abraão ensinava o filho sobre o Deus que faz promessas e as cumpre. Mas no coração dele havia uma cicatriz. A saudade de Ismael, a dor da separação, o peso de ter mandado embora um filho. Porque mesmo quando a gente faz a coisa certa, mesmo quando obedece a Deus, isso não significa que não vai doer. E Sara, apesar da alegria de finalmente ser mãe, carregava a memória de tudo que tinha acontecido. A decisão de dar Agar a Abraão, o conflito que isso gerou, a dor de ver outra mulher grávida do filho do marido, a culpa de ter expulsado Agar e Ismael. São marcas que não se apagam facilmente. A vida nos ensina que nossas escolhas têm consequências. Que tentar acelerar os planos de Deus geralmente complica as coisas. Que o tempo de Deus é diferente do nosso, mas é sempre perfeito. E que mesmo quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente toma o caminho errado, Deus não desiste da gente. Ele trabalha mesmo em meio aos nossos erros. Ele cumpre suas promessas apesar das nossas falhas. E Ele vê, Ele ouve, Ele cuida, não só dos que estão dentro da promessa, mas também dos que ficaram de fora. Os anos passaram como folhas ao vento. Isaque cresceu forte, saudável, cheio de vida. Cada riso dele ecoava pela casa como uma confirmação da fidelidade de Deus. Abraão olhava para o filho e via nele não só uma criança, mas o cumprimento de décadas de espera, de promessas que pareciam impossíveis, de fé que foi testada até o limite. Sara era uma mãe dedicada, atenta, protetora. Depois de tanto tempo sonhando com aquele momento, cada instante com Isaque era precioso. Ela o ensinava a caminhar, a falar, a conhecer as histórias da família.
Contava sobre Ur dos Caldeus, sobre a jornada até Canaã, sobre as promessas de Deus. E Isaque ouvia, com aqueles olhos grandes de criança, absorvendo tudo. Abraão também tinha uma relação profunda com o filho. Ensinava Isaque a cuidar dos rebanhos, a negociar, a orar. Falava sobre o Deus que o tinha chamado, que o tinha guiado, que tinha feito o impossível acontecer. E Isaque crescia não só em estatura, mas também em fé, em confiança, em caráter. Mas então, num dia aparentemente comum, algo aconteceu que mudaria tudo. Deus chamou Abraão, e ele respondeu, como sempre respondia: eis-me aqui. E o que Deus disse a seguir foi algo que nenhum pai jamais quer ouvir. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Abraão ficou ali, parado, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Sacrificar Isaque? O filho da promessa? O menino por quem ele tinha esperado 100 anos? O único filho legítimo que tinha com Sara? Não fazia sentido nenhum. Como Deus poderia cumprir a promessa de fazer dele pai de multidões se o único herdeiro da promessa fosse morto? Como as estrelas do céu e a areia do mar se tornariam realidade sem Isaque? Mas Abraão tinha aprendido algo ao longo daqueles anos todos. Tinha aprendido que Deus é fiel, que ele cumpre o que promete, que mesmo quando não dá para entender, dá para confiar. E foi com essa fé, com essa confiança construída em décadas de caminhada, que Abraão tomou uma decisão. Na manhã seguinte, ele levantou cedo, cortou lenha para o holocausto, preparou o jumento, chamou 2 de seus servos e levou Isaque. Não disse nada para Sara. Como poderia? Como explicar que estava levando o filho dela, o milagre dela, para ser sacrificado? A jornada até o Monte Moriá levou 3 dias. 3 dias caminhando, 3 dias pensando, 3 dias lutando com a ordem de Deus. Será que Abraão dormiu nessas noites? Será que conseguiu comer? Será que olhava para o filho caminhando ao lado dele e sentia o coração se partir? Isaque, inocente, não sabia de nada. Ia conversando com o pai, perguntando sobre a viagem, observando a paisagem, e Abraão respondia, tentando manter a voz firme, tentando não deixar transparecer a tempestade que acontecia dentro dele. No 3º dia, Abraão viu o monte ao longe. Disse aos servos: ficai vós aqui, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Voltaremos, no plural. Será que Abraão acreditava mesmo que os 2 voltariam? Ou era só uma forma de não alarmar ninguém? Ele colocou a lenha nos ombros de Isaque, pegou o fogo e a faca, e os 2 subiram juntos, pai e filho, caminhando lado a lado rumo ao desconhecido. E então, Isaque, com aquela inocência de quem ainda não compreende a gravidade do momento, perguntou: meu pai? Abraão respondeu: eis-me, aqui, meu filho. E Isaque disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O coração de Abraão deve ter parado naquele segundo. Que resposta dar? Como olhar nos olhos do filho e dizer a verdade? Mas Abraão, com uma fé que transcendia o entendimento humano, respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá. Não eu vou encontrar. Não, a gente vai ver. Deus proverá. Era uma declaração de fé absoluta. Mesmo sem saber como, mesmo sem ver a solução, Abraão confiava que Deus tinha um plano. Chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Abraão construiu o altar, arrumou a lenha, amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. E imagine por um momento o que Isaque deve ter sentido nessa hora. O pai, o homem que ele mais confiava no mundo, estava amarrando ele, colocando ele sobre um altar. Ele deve ter perguntado: Pai, o que você está fazendo? E Abraão, com lágrimas nos olhos, com a voz embargada, deve ter tentado explicar. O texto não diz que Isaque resistiu, não diz que ele gritou ou tentou fugir.
E isso é extraordinário, porque Isaque já era adolescente e provavelmente tinha forças para resistir, mas ele escolheu confiar no pai, escolheu submeter-se. E nisso ele se tornou uma figura de outro filho que, séculos depois, também carregaria a madeira do próprio sacrifício até um monte. Abraão estendeu a mão e pegou a faca. O momento mais terrível da vida dele. O momento em que tudo que ele amava, tudo que ele tinha esperado, tudo que representava a promessa de Deus, estava prestes a ser destruído pela própria mão dele. Mas então, exatamente naquele instante, uma voz ecoou do céu: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. E o anjo do Senhor disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Abraão levantou os olhos, e ali, preso pelos chifres num arbusto, estava um carneiro. Deus tinha provido, exatamente como Abraão tinha dito, não antes da prova, não antes do teste, mas no momento exato, no segundo preciso, Deus proveu. Abraão soltou Isaque, pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar do filho, e chamou aquele lugar de Jeová-Jiré, que significa o Senhor proverá. Porque ali, naquele monte, naquele momento impossível, Deus tinha mostrado que ele sempre tem um caminho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Era a confirmação. A promessa estava mais firme do que nunca, mas agora tinha um peso diferente, porque Abraão tinha provado que sua fé não era só palavras, era ação, era obediência mesmo quando doía, mesmo quando não fazia sentido, mesmo quando custava tudo. Abraão e Isaque desceram do monte juntos, mas não eram os mesmos. Abraão tinha visto a provisão de Deus de uma forma que nunca tinha visto antes. Isaque tinha experimentado não só a fé do pai, mas também a fidelidade de Deus. Quando voltaram para casa, imagino que Sara tenha corrido até eles, abraçado Isaque com um alívio que ela nem sabia explicar. E talvez, só talvez, Abraão tenha contado para ela o que tinha acontecido. E Sara, segurando o filho nos braços, deve ter chorado e agradecido ao Deus que prova, mas também provê. Essa história mexe com a gente, porque ela toca em algo profundo. O que a gente faria se Deus pedisse o que a gente mais ama? Como reagiríamos diante de uma ordem que desafia tudo que a gente entende? Mas ela também ensina algo fundamental. Deus nunca pede para a gente abrir mão de algo sem ter um propósito maior. Ele nunca nos leva ao limite sem estar ali no momento exato com a provisão. E mesmo quando não entendemos, mesmo quando dói, mesmo quando parece que não faz sentido, ele é digno de confiança. O Monte Moriá não foi só um teste, foi uma revelação do caráter de Deus, da fé de Abraão e da obediência de Isaque. E ali, naquele lugar, algo eterno foi estabelecido. Não só a confirmação da promessa, mas também um símbolo, uma profecia, um prenúncio de outro sacrifício que aconteceria séculos depois, num monte não muito distante dali. A vida de Abraão nunca mais foi a mesma. Ele tinha passado pelo teste definitivo, tinha provado que amava a Deus acima de tudo. E Deus, por sua vez, tinha provado que era fiel, que era provedor, que era digno de toda confiança. E enquanto o sol se punha sobre as tendas de Abraão naquela noite, enquanto Isaque dormia tranquilo, enquanto Sara agradecia em silêncio, a promessa de Deus brilhava mais forte do que nunca, porque tinha sido testada no fogo, provada na dor e confirmada na obediência. Os anos que se seguiram ao Monte Moriá foram diferentes.
Abraão carregava algo novo no olhar, uma profundidade que só quem passou pelo fogo da provação consegue ter. Ele tinha visto Deus de uma forma que poucos veriam. Tinha experimentado a provisão divina no momento mais impossível, no segundo mais desesperador. E isso mudou tudo. Sara também envelheceu com graça. Os cabelos ficaram mais brancos, as mãos mais enrugadas, mas os olhos brilhavam com aquela luz de quem conheceu a fidelidade de Deus na própria pele. Ela olhava para Isaque, já um jovem adulto, e via nele não só o filho que ela amava, mas também o milagre que Deus tinha feito. Isaque cresceu forte, responsável, temente a Deus. Ele não esqueceu o Monte Moriá. Aquela experiência ficou gravada na alma dele. Ele tinha aprendido algo que poucos aprendem cedo na vida, que Deus é digno de confiança absoluta, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Mas a vida, como sempre, continuava trazendo surpresas. Sara viveu até os 127 anos, e quando ela morreu, foi como se uma parte de Abraão também tivesse partido. Ele chorou por ela. Chorou pela companheira de jornada, pela mulher que tinha deixado tudo para trás para segui-lo numa aventura de fé, pela mãe do filho da promessa. Abraão precisava enterrar Sara, mas ele não tinha terra própria. Ainda era estrangeiro em Canaã. Então, com dignidade e sabedoria, negociou com os hititas a compra de uma caverna em Macpela. Foi a primeira porção de terra da promessa que ele efetivamente possuiu, e ele sepultou Sara ali, com todo o respeito e amor. A solidão de Abraão era palpável. As manhãs eram mais silenciosas, as noites mais longas. Ele caminhava pelas mesmas trilhas que tinha caminhado com Sara. Sentava nos mesmos lugares onde tinham conversado sobre a promessa. Olhava para o céu, estrelado, e lembrava das palavras de Deus: assim será a tua descendência. Mas Abraão não era homem de se entregar ao desespero. Ele ainda tinha trabalho a fazer. Isaque já estava adulto, precisava de uma esposa. E Abraão não queria que o filho se casasse com as mulheres canaanitas, que adoravam outros deuses. Ele queria uma mulher da própria parentela, alguém que conhecesse o Deus verdadeiro. Então, Abraão chamou seu servo mais antigo, o administrador de tudo que possuía, e fez ele jurar que iria até a terra dos parentes buscar uma esposa para Isaque. O servo partiu numa caravana, levando presentes, animais, provisões, e Abraão ficou em casa, orando, confiando, esperando. Enquanto esperava, Abraão tinha tempo para refletir sobre tudo, sobre os 175 anos de vida que Deus lhe daria, sobre a jornada que começou em Ur dos Caldeus, sobre as promessas que pareciam impossíveis, mas que estavam se cumprindo, uma a uma. Ele lembrou da primeira vez que ouviu a voz de Deus, daquele chamado que mudou tudo, do medo misturado com expectativa quando deixou a terra natal, da fome que o levou ao Egito e do erro que cometeu lá, da separação de Ló, do nascimento de Ismael e da dor de ter que mandá-lo embora, do riso de Sara quando Deus prometeu Isaque, do nascimento miraculoso do filho da promessa e do Monte Moriá, aquele momento que definiu tudo. Cada memória era uma lição. Cada experiência tinha moldado quem ele era. E Abraão percebia que Deus não estava só cumprindo promessas, estava formando um povo, estabelecendo uma identidade, construindo algo que atravessaria gerações. O servo voltou e trouxe com ele Rebeca, uma jovem linda, virtuosa, trabalhadora. Quando Isaque a viu, ele a amou. E ela trouxe consolo ao coração dele depois da morte de sua mãe. Foi um casamento abençoado, uma união que continuaria a história da promessa. Abraão viu Isaque casar, viu a alegria do filho, a chegada de Rebeca à família, a continuidade da linhagem, e seu coração descansou, porque ele sabia que a promessa estava em boas mãos. Nos últimos anos de vida, Abraão teve tempo para ensinar Isaque tudo o que tinha aprendido. Falou sobre fé, sobre obediência, sobre paciência
Ensinou que o tempo de Deus é diferente do nosso, mas é sempre perfeito. Que a fé não é ausência de dúvidas, mas escolher confiar mesmo quando as dúvidas aparecem. Que Deus prova, mas também provê. Que as promessas dele nunca falham, mesmo quando demoram. Abraão também se casou novamente com uma mulher chamada Quetura e teve mais filhos, mas ele deixou claro que Isaque era o herdeiro principal, o filho da promessa, e deu presentes aos outros filhos e os enviou para longe, para a terra do Oriente, para que não houvesse conflito com Isaque. E então, aos 175 anos, Abraão morreu. Morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. Isaque e Ismael, os dois filhos, se uniram para sepultá-lo na caverna de Macpela, ao lado de Sara. Foi um momento de reencontro entre irmãos que tinham sido separados. Ismael tinha se tornado líder de uma grande nação, conforme Deus havia prometido. E ali, diante da morte do pai, os dois se encontraram. Compartilharam a dor, honraram a memória. A morte de Abraão não foi o fim, foi o começo de algo muito maior, porque a promessa que Deus tinha feito a ele continuaria através de Isaque, através de Jacó, através das 12 tribos, através de gerações e gerações. Abraão se tornou pai de muitas nações. Seu nome seria bendito, seu exemplo inspiraria milhões. E sabe o que é mais incrível? Abraão não viu tudo se cumprir. Ele morreu ainda como estrangeiro em Canaã. Possuía apenas uma caverna, um pedaço minúsculo da terra prometida. Mas ele morreu em paz, porque ele tinha fé, porque ele confiava que Deus cumpriria suas promessas, mesmo que ele não estivesse mais aqui para ver. A jornada de Abraão nos ensina tantas coisas. Nos ensina que vale a pena obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos para onde Ele está nos levando, que as promessas dele valem a espera, por mais longa que seja, que Ele trabalha através dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas imperfeições, que o impossível é possível nas mãos dele. Abraão foi chamado de amigo de Deus, não porque era perfeito, mas porque era fiel. Não porque nunca falhou, mas porque sempre voltava. Não porque entendia tudo, mas porque confiava em quem sabia tudo. E hoje, milhares de anos depois, a história de Abraão ainda ressoa, ainda inspira, ainda desafia, porque ela fala sobre o que significa viver pela fé, sobre o que significa confiar em algo maior do que nós mesmos, sobre o que significa deixar um legado que transcende nossa própria vida. Quando você olha para o céu numa noite estrelada, lembra que Deus usou essas mesmas estrelas para fazer uma promessa a um homem em Canaã. E aquela promessa se cumpriu. As estrelas são incontáveis. E os descendentes de Abraão também. Não só os descendentes físicos, mas todos aqueles que, como ele, escolhem caminhar pela fé. A vida de Abraão nos lembra que não importa onde você está agora, não importa quantos anos você tem, não importa quantas vezes você já falhou, Deus ainda pode te chamar para algo maior. Ainda pode fazer promessas impossíveis se tornarem realidade. Ainda pode transformar sua história em algo que abençoa gerações. Então, enquanto o sol se põe mais uma vez, enquanto as estrelas começam a aparecer no céu, enquanto você reflete sobre essa jornada incrível de Abraão, fica a pergunta: e você? Está disposto a ouvir o chamado? Está pronto para deixar o conforto e partir rumo ao desconhecido? Está preparado para confiar, mesmo quando não entende? Porque a história de Abraão não é só sobre ele, é sobre todos nós, sobre a jornada de fé que cada um é chamado a viver, sobre as promessas que Deus faz e sempre cumpre, sobre o legado que deixamos para quem vem depois.